Olá, nós vamos agora recapitular mais uma lição na nossa lição central. A Bíblia traz várias lições para nós e essa semana nós vamos rever a Bíblia como história. A gente vai ver como que as histórias são importantes para a Bíblia e como elas se relacionam com a história secular, a história do mundo em geral. E a gente vai começar hoje a recapitulação do estudo com um texto da Bíblia que está em Êxodo capítulo 20, verso 2. O Paulo, que está aqui comigo, vai ler para a gente Êxodo 20, verso 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esse é o começo dos 10 mandamentos, e é interessante que Deus começa os mandamentos com história. Ele recapitula a história de que ele os livrou o povo de Israel do Egito, da casa da servidão. E aí a gente consegue perceber a importância das histórias, né? Por que as histórias são importantes, Paulo? Por que as histórias são importantes para nós hoje em dia? Bom, a história em si, ela é importante para a gente entender aonde a gente chegou até aqui. Para nós cristãos, a história ela passa a ser importante porque a gente pode firmar a nossa convicção na palavra de Deus, que é a nossa crença, e ligar ela com a história. Então, ligando com a história, nós sabemos o que aconteceu, nós conseguimos entender o que está acontecendo no mundo agora, e nós conseguimos compreender o que acontecerá posteriormente na história. Tendo isso em vista, a gente consegue entender por que quase 70% da Bíblia é história. Enquanto os livros sagrados de outras religiões são constituídos basicamente por poesia ou mandamentos, como é o caso do Veda dos indianos e o Alcorão dos muçulmanos, a Bíblia, ao contrário, é constituída basicamente de histórias, porque as histórias justamente nos mostram onde nós estamos e para onde nós estamos indo também. E quando a gente pensa nas histórias da Bíblia, a gente consegue, como o Paulo falou, relacionar com a história secular. E a gente se lembra, por exemplo, das histórias de Davi, né? Quem que foi Davi na Bíblia? Por que ele era tão importante assim na Bíblia e por que ele é importante? Davi ele foi um personagem muito importante ao decorrer da história. E ele é importante a gente conhecer ele porque Davi é um personagem que ele é popularmente conhecido não só por nós aqui no meio cristão, mas ele também é muito conhecido por pessoas que não leem a Bíblia. A história em si, ela consegue complementar histórias da Bíblia com histórias em geral e ligar ao personagem Davi. Então, é um personagem que uma pessoa de fora tem conhecimento mesmo sem conhecer a Cristo. Isso é importante. Esse é um personagem importante para a gente falar de Deus para as pessoas. Pode ser um ponto, né, que é algo em comum que as pessoas já conhecem, que a gente pode chegar nisso, né? Muito interessante. Exatamente. E a lição ela vem mencionando também que existem alguns achados arqueológicos que mostram a presença real de Davi, né? Ele não foi inventado. Então a lição menciona o sítio de Quiberte Queiafa. E também você pode encontrar a menção a Davi logo depois da sua morte, num documento histórico chamado Pedra Moabita, em que ele é mencionado não só como rei, mas também que ele fundou uma dinastia em Judá. E a gente tem outros exemplos de casos de histórias em que a história da Bíblia é comprovada pela história secular. Você deve se lembrar de uma das histórias mais fascinantes, que é a história da invasão de Senaqueribe a Jerusalém, quando eles vieram destruir a cidade de Jerusalém, e falaram que nenhum Deus poderia livrar a cidade. O rei Ezequias pegou a carta que o rei Senaqueribe tinha mandado, foi até o templo, orou e falou: Senhor, ele não está me afrontando apenas, ele está afrontando ao Senhor. Então isso aqui está nas tuas mãos. E você lembra que naquela mesma noite, a Bíblia fala que 185 mil pessoas do exército de Senaqueribe morreram por um único anjo. E Senaqueribe ainda voltou fugindo da sua casa, e fugindo do exército, né, e chegando na sua casa ele foi assassinado por 2 dos seus filhos. Né, ele sofreu um golpe de Estado por 2 dos seus filhos. A gente percebe nessa história que Deus tem o controle da história, né, incrivelmente. E é interessante que Heródoto comprova isso. Né, Heródoto foi um historiador grego que viveu mais ou menos uns 100 anos depois desse incidente. E ele escreveu que aconteceu algo parecido. Né? Ele, claro, não diz que foi um anjo que livrou o povo de Jerusalém, mas ele diz que alguma peste matou mais de 180 mil soldados do exército de Senaqueribe, e quando Senaqueribe voltou derrotado para sua terra, ele sofreu um golpe. Então, de fato, existem fatos arqueológicos que podem comprovar
a veracidade da Bíblia. É muito importante a gente levar isso em consideração, porque isso nós podemos comprovar a nossa crença, sabe? É muito importante isso para nós como cristãos, né? A gente consegue se sentir realizado quando a gente pega um fato arqueológico e vê que isso a Bíblia descreveu. É muito importante. Muito bom, a nossa fé fica mais fortalecida. Depois a lição ela acaba citando o personagem de Daniel. E Daniel foi um personagem que teve muita importância no Império Babilônico, que era o mais importante da época, era o maior império da época. Daniel chegou a ser citado como o terceiro do reino, depois que se tornou o Império Persa, né, o Império Medo-Persa, Daniel foi citado como o terceiro do reino. E é interessante que a história inunda de fatos que realmente estão presentes no livro de Daniel. Você tem o cilindro de Ciro, você tem textos em argila, né, que eles faziam uma escrita cuneiforme, que mencionam os nomes que são citados no livro de Daniel, ou seja, são personagens reais e personagens que existiram. Mas você pode estar se perguntando também, como que essa história, o que essa história tem a ver com a minha vida? O que é a história de Daniel, embora seja uma história que tem base na nossa história secular, mas o que a história de Daniel tem a ver com a nossa história? Existe um ponto muito importante na história de Daniel que está relacionado à palavra decisão. Daniel, desde pequeno, ao se deparar com a cultura daquela época, daquele ambiente, ele, em seu coração, ele decidiu se abster daquilo que ele considerava errado, daquilo que ele foi ensinado que era errado. E tem um outro personagem que, fazendo um gancho com Daniel, certo? Tem outro personagem que não conseguiu tomar uma decisão necessária para o momento. Esse personagem foi o personagem Pilatos. Pilatos, quando Jesus estava diante do povo, diante dele, no momento em que Jesus estava sendo julgado, Pilatos, ele precisava decidir se Jesus iria ou não ser crucificado. Ele precisava decidir, sim, ele vai, ou se não, ele não vai ser crucificado. Mas Pilatos, ele fez o seguinte, ele escolheu lavar as suas mãos. E quando uma pessoa lavava as suas mãos naquela época, era sinal de que em sua consciência ele não queria participar daquilo. Mas a posição de Pilatos era uma posição necessária para aquela decisão ser tomada. Então, consequentemente, quando Pilatos ele decidiu lavar as suas mãos, ele quis dizer assim, a decisão está nas mãos de vocês. E ele já sabia qual era a decisão deles. Então, ele deixou a decisão na mão das pessoas. E isso, consequentemente, se tornou uma decisão. Existe um ditado popular, uma história popularmente conhecida, que é aquela história de que se você está em cima do muro, você já tomou uma decisão. Porque de um lado se encontra uma decisão, do outro lado se encontra outra decisão. Se Jesus está de um lado e Satanás está do outro, você não pode permanecer em cima do muro, porque o muro já é de Satanás. Então, Pilatos ele decidiu não tomar uma decisão, se tornando uma decisão. E Daniel, mesmo sendo jovem, desde jovem, aliás, ele tomou ótimas decisões e isso fortaleceu a sua fé para as decisões futuras, né? As decisões futuras foram baseadas muito nas decisões que ele tomou enquanto era jovem. Por fim, a gente percebe que o personagem principal da história da Bíblia é Jesus Cristo, na verdade, da história do mundo. E existem vários fatos históricos, vários documentos que comprovam a existência de Jesus. Nós temos Flávio Joséfo, que era um historiador judeu que trabalhava para o Império Romano, que foi um historiador que menciona Jesus em alguns de seus livros. Nós temos menção a Jesus em algumas cartas que governadores trocavam com o imperador. Então, Jesus é atestado historicamente, Jesus de fato existiu. E a gente pode ter a certeza disso. Mas eu vou repetir a pergunta que eu fiz no começo. A pergunta é, por que a história é importante? Por que tudo isso que a gente está citando aqui é importante? Por que cada uma dessas histórias realmente é essencial? Se nós tirássemos o personagem Davi da Bíblia, toda a história da Bíblia ela teria que ser reconstruída. Se nós removêssemos ele da Bíblia, nós removeríamos Salomão da história. Se nós removêssemos Salomão da história, consequentemente, tudo que foi passado posteriormente a Salomão já não existiria mais de acordo com o que havia acontecido. Se nós tirássemos Davi da Bíblia, por exemplo, de novo, Jesus não existiria, porque Jesus foi descendente de Davi. Jesus, filho de Davi. Então, se nós removermos qualquer trecho, qualquer atitude aqui acontecida, qualquer personagem que aqui foi descrito,
toda a Bíblia ela precisaria ser reescrita. Então, as histórias da Bíblia, elas não estão ali só para entreter, elas estão ali para, não apenas também ensinar, elas não são só exemplos, elas são fato, elas são coisas concretas que aconteceram, e é importante que seja isso, porque como Paulo mencionou, se a gente tirar alguma coisa, a gente perde tudo, e se a gente perder tudo, a Bíblia, enfim, não tem muito valor. As histórias, elas mostram que a vida cristã, a vida com Deus é uma vida na prática, é uma vida real, é uma vida factual. Se a gente acha que essas histórias são meras fábulas, são meras metáforas, a gente passa a achar que também a nossa vida cristã vai ser simplesmente uma fábula e uma metáfora. Mas a nossa vida cristã ela é concreta e é real. Então a gente não pode deixar de olhar para essas histórias como exemplos, tanto daquilo que a gente deve fazer, como daquilo que a gente não deve fazer em alguns casos, porque a Bíblia ela não se exime de contar aquilo que é negativo sobre as pessoas. Ela conta tanto aquilo que é positivo quanto aquilo que é negativo, os fatos bons e os fatos ruins, para mostrar para a gente que a gente tem uma vida concreta a seguir, e nessa vida concreta a gente vai ter tropeços, mas se a gente olhar sempre para Deus, o autor e consumador da nossa fé, a gente vai ter uma vida que vai finalizar de acordo com a vontade de Deus, uma vida de sucesso, uma vida de esperança, uma vida ao lado de Jesus Cristo. Então, essa foi mais uma lição central. Nós revimos como a história é importante para a Bíblia e como ela deve mudar o jeito de você viver a sua história. E nós vamos agora nos ver na próxima semana. Muito obrigado e até mais.